Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 33, verso 12. Salmos, capítulo 33, verso 12. Um versículo muito conhecido, muito lido, muito divulgado. Todos acharam? Quem não achou também está na tela. Diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz o povo que Ele escolheu para sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Agora eu pergunto, eu tenho condições de substituir a palavra nação pela palavra Brasil? Irmãos, o Brasil é feliz porque Deus é o Senhor? Irmãos, a nossa nação pertence a Deus. Irmãos, nós somos um povo que Deus escolheu como herança dele. Está todo mundo receoso de responder. Então vamos fazer um IBGC-SW aqui. Quem acha que o Brasil... Melhor. Quem acha que Deus é o Senhor da nossa nação? Levante a mão. Quem acha que Deus não é o Senhor da nossa nação? Poucos. Então a maioria escolheu que o Senhor é o Deus da nossa nação, certo? Vocês sabiam que a opinião de vocês está condizente com uma pesquisa muito interessante que foi divulgada nessa semana? Esther, põe na tela para mim, por favor. Eu fui surpreendido positivamente com essa notícia e com essa pesquisa. Fiquei bem feliz de ter visto. A pesquisa divulgou que o Brasil, num ranking entre 26 países em que se tinha acesso para fazer a pesquisa, o Brasil lidera o ranking de países onde mais se acredita em Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. De acordo com a pesquisa, 89% da população brasileira acredita em Deus. Ela ficou em primeiro pela casa percentual, a margem de erro é 3,5, então Brasil, África do Sul e Colômbia ficaram empatados ali na dianteira, mas o Brasil, em números absolutos, é o primeiro lugar dos que acreditam em Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, falando assim, você sabe que é realidade mesmo? Dificilmente, é raro, você encontra pessoas em que você pergunta, você acredita em Deus? E ela diz, no Brasil, não. É raro você achar gente assim. A maioria, 9 em cada 10, no Brasil, acreditam em Deus. Se você não concorda, eu trouxe a fonte da reportagem, é BBC News, mas se você não concorda, está no Revista Oeste, Poder 360, Correio Brasiliense. Então, essa semana, várias fontes divulgaram essa pesquisa. Foi feita pela Global Religion, divulgada pelo Instituto Ipsos. No Brasil, a pesquisa, apenas 5% disseram não acreditar em Deus. 5%. 4 disseram que não sabem e 2 não quiseram nem responder. Os outros 89% disseram que acreditam em Deus. Desses 89, 70
76% disseram que pertencem a uma religião. São frequentes, que é um ótimo número. A pessoa não diz que acredita em Deus só por acreditar. A maioria desses que acreditam seguem uma religião, católico, evangélico e assim vai. Entre os países pesquisados, o Brasil ficou 28 pontos percentuais acima da média. A média era 61%. O Brasil ficou 28 pontos acima. Coloca para mim, vai ficar meio difícil de ver, mas eu vou ajudar para vocês. A escala com todos os países, Esther, por favor. Vocês estão enxergando lá, gente? Vai no oftalmologista. Você está precisando de óculos. Gente, eu quero chamar a atenção para alguns números aí. O pior quem é? Japão, gente, 19%. 8 em cada 10 pessoas não acreditam em Deus no Japão. No mês passado, eu estava falando com a Fernanda. Fernanda, eu fico pensando, eu mencionei com a Fernanda sobre o Japão no mês passado. Quem mora no Japão, porque lá é uma ilha, e ela é assombrada por terremoto, maremoto, tsunami. Gente, eu falei, gente, se eu morasse no Japão, eu ficaria aterrorizado. Depois que eu vi isso aqui, meu Deus do céu, eu não vou nem visitar lá. Meu Jesus! Coreia do Sul, 33%. Me chama a atenção os Estados Unidos, 72%. Mais de um quarto da população americana já não acredita em Deus. Isso é um alerta para nós, gente, que muito das coisas que nós consumimos aqui vem de lá. E lá, que é um berço do evangelho para nós, brasileiros, e eles têm buscado esse avivamento da igreja, lá eles têm perdido o mais básico, que é o crer em Deus. Um quarto dos americanos não acreditam mais em Deus. Exatamente, a religião dominante lá é o protestantismo, os evangélicos. E já um quarto dos habitantes não creem em Deus. Oi? Exatamente, exatamente. Igrejas fechando, irmãos desvirtuando. Alemanha, 45%, mais da metade da população não crê em Deus na Alemanha. França, 44%, mais da metade da população não crê mais em Deus. Reino Unido, do qual faz parte a Inglaterra, 43%. Mais da metade da população não crê, não acredita mais em Deus. Coreia do Sul, 33%, Japão, 19%. Ô, gente, meu coração está apertado por causa do Japão. Mas eu fiquei maravilhado com a situação do Brasil. Gente, 9 em cada 10 acreditam em Deus. Gente, o Brasil é um pedaço do céu e eu não sabia. No céu é 10 em cada 10, no Brasil é 9 em cada 10, nós estamos quase chegando lá. Eu fiquei pensando assim, Jesus, quando Jesus voltar, ele vai pegar toda a população do mundo, vai todo mundo para o Brasil. Lá é o céu. Deus é brasileiro. Geracionalmente, os pais têm perdido a capacidade de transmitir aos filhos. Nos Estados Unidos, eu não tenho os números, mas a gente pode pesquisar depois. Qual que era o índice antigamente? Eles vêm perdendo. E nós estamos... Beleza. Eu fiquei pensando, o Brasil é o céu na terra. O Brasil, como está no topo dos países que acreditam em Deus, então aqui, irmão, é mais ou menos o que vai acontecer no céu. Não, vou provar para vocês. Uma nação onde 9 em cada 10 acreditam em Deus, não tem alta taxa de homicídio, quase não tem. Não tem roubo, não tem corrupção,
Não tem adultério, não tem divórcio, não tem prostituição, não tem pedofilia, não tem ausência dos pais na vida dos filhos. Gente, o Brasil é o céu. Se nós não estamos assim, o que está errado? O que está errado? A pesquisa está errada? A pesquisa está errada. Por que a crença em Deus não parece ser suficiente para o nosso bem? Irmãos, acreditar em Deus é suficiente. Eu diria que pode ser um bom começo. Tiago diz assim, coloca na tela para mim, Esther, por favor. Olha o que Tiago diz em 2,18. Tiago 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Aí Tiago desce a lenha. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha. Olha o que ele diz no 19. Crês tu que Deus é um só? Ele está perguntando. Você crê que Deus é um? Aí ele diz, fazes bem. É um bom começo. Mas aí ele emenda. Até os demônios creem e tremem. Só crer em Deus é suficiente. Irmão, o diabo também crê. Se faz essa pesquisa no inferno, é 100%. Se a gente for pegar e comparar o Brasil com a nação de Israel, na época do deserto, por exemplo, gente, quantos criam em Deus quando Israel vagava pelo deserto? Quantos acreditavam em Deus? Eu posso arriscar um índice, essa pesquisa não fez lá não, mas eu fiquei sabendo de outra que fez. 99,9999999% criam em Deus, em Javé. Mas isso não era o suficiente, porque nós vimos que apesar de crerem, acreditarem em Deus, eles exteriorizavam algo que não condizia com o que Deus esperava deles. Estou falando besteira? Não. Só crer é suficiente? Muito obrigado, moço. Porque senão o inferno estaria convertido. E com relação a isso, Deus instrui Israel, e eu acho muito interessante essa passagem. Deus trazendo uma instrução a Israel, daquilo que Deus espera de Israel como nação. Deus não queria deles que eles apenas acreditassem em Deus. Deus tinha expectativas com relação a Israel. Da mesma forma, Deus tem expectativas com relação ao Brasil. Deus tem expectativas com relação a você. Você crê em Deus, irmão? Quem crê, levanta a mão. Fazes bem, mas não é suficiente. Vamos em Deuteronômio capítulo 10. Abram para mim, esse é o nosso texto base, pode ficar aí, a partir do verso 12. Quem achou, diga amém. Amém. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Vocês me permitem fazer uma mudança aqui? Agora, pois, ó Brasil, que é que o Senhor requer de ti? Posso mudar de novo? Agora, pois, ó Geraldo, que é que o Senhor requer de ti? Agora, pois, ó Paulo César, que é que o Senhor requer de ti? Então aqui, gente, nós já passamos da fase do crer, tá? Porque se você não crê, Deus não quer nada de você, tá bom? Então você crê em Deus. Então o que esse Deus que você crê espera de você? Está aí no texto. Não é que é que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus, não é que andes em todos os seus caminhos, não é que o ames,
Não é que sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com uma finalidade, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes dele, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circundai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aqui Deus deixa bem claro, e ele começa no verso 12 dizendo: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? E eu vou pontuar essas 4 coisas que seguem no versículo. A primeira delas, temas o Senhor teu Deus. A segunda delas, andes em todos os seus caminhos. A terceira delas, o ame. E a última, sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Vocês podem repetir comigo? Temas o Senhor teu Deus. Nossa, Deus do céu, vamos treinar, gente. 1, 2, 3 e... Temas o Senhor teu Deus. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Vocês estão bons de cabeça, hein? Ou porque está escrito lá? Que eu também li aqui. Temas o Senhor teu Deus. Andes em todos os seus caminhos. O ames e o sirva. 4 condições. Se você conseguir, além da crença, ou de somente a crença, evoluir nessas 4 condições, nós seremos a nação mais poderosa da terra. Aí sim, o céu vai ser aqui. Aí sim. Nós vamos começar a vender lote no céu. Então a primeira delas, irmãos, é temas ao Senhor, teu Deus. Eu estou chovendo no molhado com relação ao temor. Na semana retrasada eu preguei aqui e falei do temor também. E essa palavra de temor vem me batendo e judiando e ministrando ao meu coração. Irmãos, temor tem a ver com medo. O significado da palavra em si tem. Mas o que Deus requer de você é que você sinta medo dele. Além de significar medo, a palavra temor do versículo vem do hebraico iaré, que quer dizer ter admiração, ter reverência, ter honra, ter respeito. Irmão, o temor que Deus espera de nós, o que Deus requer de nós, não tem nada a ver com o medo dele. Deus não quer que você viva amedrontado. Como diz Tiago com relação ao diabo, o diabo crê e treme de medo, de terror.
A relação que Deus quer construir com você, no que diz respeito ao temor, não tem nada a ver com medo. Tem a ver com admiração, tem a ver com respeito, tem a ver com reverência, tem a ver com honra. Mas só que muitos dos que responderam que acreditam em Deus nas pesquisas, têm muito medo de dizer que não acreditam, porque a poderosa mão de Deus vai pesar sobre mim. Ah, se eu falar que eu não creio em Deus, amanhã eu amanheço doente. Ah, minha casa vai ruir. Você sabe o que é isso? Isso é medo. Tem gente que constrói a relação com Deus com medo de perder a salvação. Meu irmão, isso não é temor. Se Deus quisesse construir uma relação com você, tendo como alicerce o medo, Ele faria a terra tremer toda vez que você pecasse. Aí você comete um pecado, o chão debaixo dos seus pés faz assim, ó. Aí o que acontece? O chão vai se abrir a qualquer momento. Deus mandaria um trovão toda vez que você falasse um palavrão. Cuidado que eu estou te vendo. Eu estou vendo o que você está fazendo. Meu irmão, temor não é medo. Temor é admiração e reverência. Ontem eu li uma história tão bonita de uma menina. Hoje ela é escritora. E ela diz assim, que quando ela tinha 10 ou 12 anos de idade, a relação dela com o pai era tão intensa, tão admirável. Ela conta que na relação dela com o pai, até aquele momento, o pai nunca havia se indisposto com ela. Nunca havia batido, nunca havia punido, nunca havia sequer levantado a voz. Mas mesmo assim, ela sentiu uma admiração tão profunda por aquele pai, que ela se achava incapaz de fazer algo que magoasse o coração dele. Aquele pai era tão bondoso, tão carinhoso com ela. A relação deles era tão intensa, maravilhosa, que ela sistematicamente cuidava no tratar com o pai, porque ela tinha receio de magoá-lo, não porque ela tinha medo de punição. Ela não queria que o pai se entristecesse com ela. Ela não conseguia se imaginar numa situação onde o pai estivesse magoado com ela, porque o pai era bom demais. E ela preservava o relacionamento com o pai, para que o pai não se chateasse, porque aquele pai era bom demais. Era um temor construído na admiração. Irmão, a sua relação com Deus, baseada no temor, é construída em cima de quê? Você admira o Deus que você tem, ou você tem medo dele? Eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, o Senhor é bom demais comigo. Como o Senhor cuida de mim nos mínimos detalhes, como o Senhor cuida das emoções, como o Senhor cuida da minha família, como o Senhor cuida da minha saúde, como o Senhor cuida da minha... Senhor, tudo que eu faço, eu vejo o Senhor cuidando de mim em todo instante. Essa é a relação que Deus quer que você tenha com Ele, a relação paterna, a ponto de você não querer fazer o que é errado para não ferir o coração de Deus, porque Ele é um Pai bom. Admiração, respeito, reverência. Esse é o verdadeiro temor. Pela obrigação, irmãos, nós não vamos conseguir manter. A obrigação ela pode funcionar a curto prazo, pastor Daniel. Se eu não posso fazer, mas a médio e longo prazo ela não funciona. Você vai descumprir, assim como aconteceu com Israel. Você sabe o que Deus queria que Israel considerasse? O quão bom Ele era para com eles. Todas as vezes que Israel pecava, Deus fazia questão de falar o quê? Você se lembra do quão bom eu fui com você? O que Deus queria de Israel era que Israel admirasse o Senhor como Pai,
Irmão, você admira o Senhor, seu Deus, como um verdadeiro Pai. Nosso temor com relação a Deus é baseado no medo? Ou ele é baseado no cuidado em não querer magoar um Pai tão carinhoso e cuidadoso? Será que fazemos certas coisas ou deixamos de fazer certas coisas apenas pelo medo da colheita? Irmãos, quando você ouve a palavra que o seu pai tem para você, quando o seu pai te dá uma instrução, como é que você considera essa palavra? Quando você abre a sua palavra, nós lemos aqui Deuteronômio 10, 12, isso é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra do seu pai? Irmão, isso aqui é a palavra do seu pai? Quando você abre Deuteronômio 10 e você lê a palavra do seu pai direcionada a você, como é que você recebe essa palavra? Outro dia eu vi uma igreja muito formal, um vídeo, em que todas as vezes que o pastor falava, vamos ler o versículo tal, a igreja se levantava e abria a Bíblia, porque naquele momento eles iriam ler a palavra de Deus. Falei, que interessante, não vou fazer isso não, porque senão vai ser um senta-levanta, toda hora eu mando abrir a palavra. Mas é muito interessante, o senso de reverência com a palavra, pastor Daniel. O senso de carinho. Agora o meu pai vai falar comigo. São gestos formais, físicos, naturais, que ajudam a gente a dar importância. Você sabe por que isso é importante, gente? A gente não precisa disso, a gente precisa só ser alertado. Mas é porque a gente pega uma palavra dessa, lê Deuteronômio 10, a gente lê o que o pai está falando e desconsidera. E fica indiferente, ou não dá a devida atenção. Irmãos, nós não fazemos isso porque somos obrigados, nós fazemos isso porque queremos ouvir da parte do nosso Pai. Reverência, a reverência, a honra, a admiração, ela não pode ser imposta. Então não adianta eu falar para você se levantar. Todas as vezes que eu vou ler a palavra, não adianta, que isso não é imposição. Isso é admiração crescendo dentro do meu coração. Nós precisamos entender o que é o temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor. Irmão, quando você vai durante o louvor, você vai adorar ao Senhor. O que é adoração, irmão? Exaltação, reconhecimento, entrega, honra. Irmão, você está adorando o seu Pai. Será que eu preciso falar assim, você é obrigado a ficar de pé e cantar? Gente, eu preciso, não é obrigação, não é medo. Mas aquele que está sendo entronizado no momento do louvor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Irmãos, admire-o na sua majestade. É admiração, isso não é obrigação, eu não preciso falar que você precisa fazer. O que está faltando no seu coração é o senso de admiração pela presença do Senhor. Admiração, respeito, honra, não é pela obrigação, é por ser Ele quem Ele é. Não adianta você entrar aqui, irmão, falando que acredita em Deus, e quando você está diante dEle, você está indiferente à presença dEle. Admire o seu Pai. Admire o seu Pai. O temor ao Senhor envolve admiração, respeito, reverência e honra. O temor ao Senhor envolve admiração, respeito, reverência e honra. O temor ao Senhor envolve admiração, respeito, reverência e honra. Diga para a pessoa que está do seu lado. O temor ao Senhor envolve admiração, respeito, reverência e honra. Admiração. Repitam comigo, admiração. Respeito, reverência e honra. Admiração,
respeito, reverência e honra. Não porque eu sou obrigado, mas porque Ele é o meu Pai. Irmão, você controla o seu olhar com a devida honra ao Senhor. O seu olho, o seu olhar. Quando você olha, o Senhor é glorificado. Nos seus relacionamentos interpessoais, o Senhor é glorificado. Ele recebe honra, reverência, respeito e admiração. Não basta só crer. É preciso temer. Malaquias 1:6. Parte A. Segura a pancada aí, irmão. Malaquias capítulo 1, verso 6, parte A, diz assim: o filho honra o pai, e o servo honra ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Eu coloquei e tirei esse versículo 3 vezes, e no final eu coloquei: se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o seu Senhor, onde está o respeito para comigo? Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, andes em todos os seus caminhos. Antes de falar do caminho, eu queria falar da palavra todos. Gente, o que quer dizer todos? O que quer dizer todos, todas e todes? Toddy é aquela embalagenzinha, gente, que vem assim com chocolatinho dentro. O que quer dizer a palavra todos? Nós precisamos entender que não existe andar mais ou menos com Jesus. Existe, gente? Não existe via de mão dupla no caminho que leva à salvação. Ah, tem hora que eu vou e tem hora que eu venho. Ah, tem hora que eu vou, aí eu faço o retorno e venho. Aí eu faço o retorno de novo e eu vou. Mas aí depois eu faço o retorno de novo e eu venho. Aí depois eu faço o retorno de novo. Não existe. O caminho que nos leva à salvação é mão única. Você só anda para... Quem quer fazer retorno e voltar, anda na... Hã? E tem multa para quem anda na contramão. Ou você cumpre os desígnios de Deus para a sua vida de forma completa, ou você não cumpre os desígnios. Ou você está no caminho, na direção certa, ou você não está no... Não tem esse negócio de estar no caminho, mais ou menos. Por isso que Deus diz, o que Ele requer de Israel, que vocês andem em todos os meus caminhos. É um erro nós acharmos que podemos andar com Cristo apenas naquilo que nós concordamos. Os crentes de hoje, eles consideram que o caminho que leva à salvação é mão dupla, ou ele tem várias intersecções, é assim que fala? Não, eu vou caminhar para a salvação, mas eu posso pegar o caminho A, B, C, D, E. Existem várias formas diferentes. Irmão, não existe. O caminho que nos leva à salvação, ele é único. O evangelho não foi dado para ser vivido de forma parcial. Ou você vive o evangelho, ou você não vive. Tem gente que vem na igreja, recebe a palavra, é confrontado por ela e sai, ao invés de sair ministrado, sai chateado porque não ouviu aquilo que queria ouvir. Irmão, quando você trombar com Deus, ou você ouvir aquilo que você não concorda, pergunte ao Espírito Santo: vem do Senhor? Se vier, não saia chateado, fala: Senhor, me mude agora. Nunca mais eu volto nessa igreja porque o pastor falou isso, isso, isso. Não, irmão. O Pai,
com todo carinho, está te ensinando, porque Ele quer que você trilhe o caminho único e certo. Não adianta eu querer que Jesus me perdoe. Gente, o perdão é poderoso. Quem acha que é poderoso? Levanta a mão. Isso! É bom, não é? Porque se não houvesse o perdão, eu não estaria no caminho da salvação. Porque eu sou puro pecado. Mas o Senhor, através de derramamento de sangue, me purificou do meu pecado. E me lavou. Gente, perdão é bom? É bom demais. Mas quando é para eu perdoar os outros? Hã? Jesus perdoa, o perdão é poderoso, Ele não se lembra dos nossos pecados, Ele me lava e me deixa alvo como a neve, mas quando eu tenho que perdoar o outro, aí eu faço o retorno. Aí eu não quero mais trilhar aquele caminho. Aí eu... Ah, mas o que fizeram comigo foi muito grave. Perdoe. O que você fez com Deus também foi grave e Ele te perdoou. Ele te perdoou, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Se o que fizeram com você foi grave, trilhe o caminho do perdão em mão única. Se Ele me perdoou, eu também posso perdoar quem me ofendeu. Ah, o Senhor é santo, como é bom glorificar a majestade de um Deus santo. Aí eu enxergo a santidade do Senhor, mas quando eu falo em santidade minha, eu vejo como algo inalcançável. Ele é santo, a santidade é maravilhosa, como Deus é santo. Sede santos como eu sou santo. Retornozinho. Porque a santidade não pode ser alcançada, irmão, é caminho único. A santidade pode ser alcançada sim. Você nasceu para ser igual a Jesus. O Senhor te chamou para ser igual a Jesus. E Ele é santo. Ah, não adianta eu querer que todos me amem. Irmão, você gosta de ser amado? O amor direcionado a mim, que coisa maravilhosa. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Mas aí quando é eu para amar aquele vizinho insuportável, aquele flamenguista que não deixa você quieto, que fica soltando foguete na sua porta... Aí você vai no caminho do amor, como é bom se sentir amado. Mas quando é eu para amar os outros, deixa eu fazer um retorno que flamenguista, petista, bolsonarista, palmeirense, corintiano, esse não dá, e eu não quero mais trilhar o caminho do amor. Irmão, não tem retorno, tem que amar todos. O Geraldo é flamenguista, mas eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Às vezes tem alguém na sua família que você não suporta. Nem a pessoa ouvir a pessoa conversar. Irmão, o amor não é só para te agraciar, você tem que amar os insuportáveis. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus. Caminho de mão única. Não tem retorno. Com relação ao caminho, Jesus também disse, está na tela, Mateus 7,14, porque estreita é a porta. E apertado. É tipo a Sandu, gente. Vocês já viram para andar na Sandu? Hoje não, está mais tranquilo. Mas vocês lembram quando a Sandu era 2 pistas indo e vindo? Quem já perdeu o retrovisor na Sandu? Tipo gente que acha que o caminho é igual ao eixo monumental, mas na realidade o caminho é igual a Sandu. Ele é o quê? Um dos graves problemas dos crentes de hoje é que não acham que há desconforto no caminho direcionado por Jesus. Irmão, o conforto não faz parte da vida do crente. Se você quer conforto, não seja crente. Porque se tem uma coisa que Jesus faz conosco, é nos tirar da nossa zona de conforto.
Nós vamos precisar estar prontos para todo o tempo sofrer o dano, porque o caminho apertado envolve sofrer o dano. Irmão, andar pelo caminho é estar no desconforto. Prepare-se para sofrer o dano pelo próximo. Amém. Vão te dar prejuízo, vão falar mal de você, vão te desconsiderar, mas não há conforto quando nós andamos com Jesus. Prepare-se para sofrer o dano. Não espere que te peçam perdão. Eu não restauro o meu relacionamento enquanto não me pedir perdão. O caminho, irmão, é sandu, é apertado. Vá na frente e peça perdão você para restaurar o relacionamento. Não espere que reconheçam o seu esforço. Ah, mas eu fiz tanto. Quem vai reconhecer é só o Senhor. O caminho é desconfortável. Continue no caminho, e eu vou te dar uma boa notícia. Quanto mais trilhamos o caminho, mais apertado ele fica. Posso ouvir um amém aqui também? Amém. Não vai melhorar não, irmão. Quanto mais você avança e caminha na direção da salvação, mais exigido você vai ser, mais observado você vai ser, mais vão cobrar de você o dano, mais vão te explorar, mais vão te usar, e mais de Deus você vai depender. Não melhora, tá? Muito pelo contrário. O caminho vai ser apertado até o dia de Cristo Jesus. Você não vai cair na Hélio Prates, não. Você vai continuar na sandu até o final. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro, meu Senhor amado, o ames. Vocês estão lá em Deuteronômio 10? Terceiro, o ames. O amor não é uma poesia ou uma frase bonita dita por um casal apaixonado, irmão. O amor, ele é? O amor é o que, Sam? Ação. O amor é ação. Pedro estava afastado de Jesus. Chega Jesus para Pedro e pergunta o que para ele? Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde o quê? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vira para ele e fala assim, nossa, que frase maravilhosa, me abraça aqui, Pedro. Nossa, que declaração linda, espontânea, que palavras maravilhosas. O que Jesus diz para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro? Você ama? Faça o quê? Haja. Haja. Não adianta, se eu fizer uma pesquisa, você ama a Deus, aqui fora talvez a gente chegue nos mesmos 90%, 9 em cada 10. Mas o amor não é uma palavra que sai da boca para fora. O amor é ação. E agora eu te pergunto, você ama a Deus? Ama, irmão? O amor a Deus vai sempre exigir uma ação, assim como foi demonstrado o amor de Deus a cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma poesia linda. É assim o versículo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ação, irmão. Ação. Não é uma palavra dita da boca para fora. Deus não só disse que ama, Deus agiu baseado no amor. Você ama a Deus? Você ama a Deus? O que você fala para mim, como é que eu posso ser menos duro? Você ama a Deus? Sim. Isso para mim não tem valor nenhum, o que você diz. Mas é o que você faz. A sua ação, a sua atitude demonstra o quanto você ama a Deus. Irmão, você ama a Deus?
Se você quer saber se realmente ama a Deus, veja a ação que esse amor promove. O que esse amor causa em você? Irmão, você ajuda os necessitados. Irmão, você visita os enfermos. Irmão, você promove cura emocional ao invés de promover doença emocional. Irmão, se você ama, prepare-se para agir. Mateus 22, 37, está na tela, diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Agora, Deus não está esperando de você um amor. Eu te amo, eu te amo. Não tem uma música assim? É evangélica? É evangélica, irmã? Paz do Senhor. Não, gente, apaga. Não era essa que eu queria cantar, não. Não é uma música bonita, uma poesia ou uma palavra que sai da boca para fora. É o quanto você age na direção do Senhor. Se Jesus chegasse em você e perguntasse: você me ama? A resposta dele seria: faça isso. Amém? Amém. Você ama Jesus? Então haja. Você ama Jesus? Então haja. Você ama Jesus? Então haja. E por último, qual que é o último? Vocês estão em Deuteronômio 10 aí? Quem consegue me falar qual que é o último? Sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Coitado do homem que pensa que pode seguir a Jesus sem servi-lo. Nós temos uma música muito bonita que diz assim: se não for para te servir, como é que é, irmão Sérgio? Se não for te servir, minha... Gente, isso é muito verdadeiro. Se não for servindo ao Senhor, a paixão apaga. Irmão, o que mantém você, porque nós falamos do amor, não é? Antes, o que mantém esse amor aceso no seu coração é o serviço ao Senhor. Não tem como você ficar sentadinho no seu banco, achando que você vai adorar ao Senhor, amar ao Senhor, se você não serve. Grave essa frase aí. O amor incendeia o crente, mas o serviço o constrói. O amor incendeia, o serviço constrói. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, ele não só escolheu para que os discípulos o amassem, ele construiu a personalidade dos discípulos andando com ele, servindo-o. Você quer que o amor no seu coração se mantenha? Sirva ao Senhor. Não temos condições de manter nosso coração aquecido diante de Deus sem que estejamos servindo. Precisamos estar prontos para servir ao Senhor. De que forma, pastor, eu posso servir ao Senhor? Irmãos, eu sirvo ao Senhor quando eu abro a minha casa para receber um casal e prego a palavra de Deus para eles? Sim. Irmãos, eu sirvo ao Senhor quando eu falo de Jesus na rua para alguém? Sim. Irmãos, quando eu abro um curso, eu sirvo ao Senhor? Sim. Ontem a Fernanda visitou a Mulher Única da Tainara. Ela chegou me contando, são quantas mulheres? A Fernanda perdeu a conta também. 9 mulheres na casa dela. Todo final de semana. Ela ministrando, abrindo a casa dela, ela faz 2 faculdades. Eu não sei se é 2 ou se é 8. É 2 ou é 8? É só 2. Faz 2 faculdades, cuida da casa, precisa trabalhar, mas ainda assim não abre mão de abrir a casa para ministrar um curso. Quantos líderes de célula tem aqui que abrem as suas casas para receber pessoas e ministrar? Irmãos, é assim que nós mantemos a chama acesa no nosso coração, é servindo ao Senhor. Semana que vem é junho. Vocês sabiam disso? O ano está ó. Semana que vem já é junho. Nós vamos para o 2º semestre. Qual que é o seu intento no 2º semestre? Porque para você manter a chama acesa no seu coração, você precisa servir ao Senhor.
Dá para abrir a sua casa para ministrar curso? Dá para eu escolher umas pessoas para evangelizar? Não, eu vou acompanhar essa pessoa, trazê-la para o meu convívio, trazê-la para a minha casa, trazê-la para a igreja. Irmão, sirva ao Senhor. Você sabe qual que é a falácia com relação a estar ligado a Jesus, pastor Daniel? Tem muita gente que acha que a gente só está firme com Deus quando está passando por tribulação. A tribulação é bom, porque nos mantém próximos de Deus. Meu irmão, tribulação dói demais. E não é esse o desígnio de Deus, isso é falácia. Você sabe o que te mantém próximo de Deus? É o serviço e não a tribulação. Sirva ao Senhor e Ele vai se manter próximo a você. Quando Jesus foi subir aos céus e os 11 discípulos estavam reunidos, o que Ele disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis, todos os dias. Você quer atrair a presença do Senhor? Abra a sua casa e receba pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado: quer o Senhor contigo, sirva-o. Ei, mas vocês estão sem convicção demais. Fala mais alto, gente, a pessoa não está ouvindo, não. O serviço vai te manter dependente ao Senhor. Não podem ser as tribulações que nos mantêm firmes diante de Deus. O que nos mantém perto de Deus é o quanto somos capazes de servi-lo. Se você quer andar com Jesus, precisa estar pronto para fazer aquilo que Ele lhe pedir. Abra a sua casa e sirva ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na presença sua na celebração. Sempre abundantes em quê? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém, irmãos? Amém. Estourei muito tempo hoje. Temas ao Senhor, ande em todos os seus caminhos, o ames e sirva-o. Como nação, apresentar um índice de 89% em crença em Deus é um bom começo, irmãos. É um bom começo, fazes bem. Entretanto, estamos muito distantes daquilo que Deus espera de nós como povo. Mas eu creio que nós temos uma pequena fatia dessa população aqui hoje. Né, gente? Estamos em pouquinhas pessoas hoje, né? Mas é uma fatia boa, não é, gente? Não é? Eu tenho certeza que se você participasse dessa pesquisa, tivessem ligado na sua casa, você teria dito: eu acredito em Deus. Você faria parte desse povo. Só que, hoje, o Espírito Santo está nos falando, não que o som está caindo, não é isso que o Espírito Santo está nos falando. O Espírito Santo está nos falando que, como os indivíduos, nós podemos nos esforçar para aproximar ainda mais daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu creio que o Senhor ainda espera algo mais de nós. Você também crê? Não é só o crer, não é só apenas acreditar. Esteja pronto, não apenas para crer em Deus. Esteja pronto, não apenas para crer em Deus. Esteja pronto para temê-lo, para andar em todos os seus caminhos, para amá-lo e também para servi-lo. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé, já estou encerrando. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Abram suas Bíblias. Queria que você lesse na sua Bíblia o que o apóstolo Pedro tem para nos dizer nesse encerramento de palavra. A palavra de Deus, o seu Pai, te diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento parcial, pelo conhecimento completo.
não é básico, não é só crer, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por essas promessas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Ele está pedindo para juntar, gente. Junte, associe com a vossa fé a virtude. O conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, no verso 7, a fraternidade, o amor. No verso 8, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, respondendo à pesquisa, falando que acredita em Deus, isso fui eu que coloquei, mas esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Diga para a pessoa que está do seu lado: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anjos te louvam, os anciãos se